Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, estamos aqui no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde a cada domingo nós refletimos os textos que são propostos pela Igreja. Neste domingo, a Igreja celebra a Transfiguração do Senhor, a festa da Transfiguração do Senhor. Mas o que foi a Transfiguração do Senhor? O que esse fato que ocorreu na vida de nosso Senhor Jesus Cristo vem revelar para nós? O que Deus quis trazer aos nossos olhos e aos nossos corações com esse acontecimento há mais de 2023 anos atrás? Que nós possamos meditar nos textos que nos são propostos hoje pela Igreja, e nós iremos descobrir que o objetivo era revelar Jesus Cristo como Deus e Senhor, revelar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como diz o Evangelho, tirado de São Mateus, capítulo 17, do 1 ao 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Veja, uma voz vinda do céu revela de fato quem é Jesus, o Filho de Deus, o Filho do ancião de muitos dias. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai o que ele diz. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, e não tenhas medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Então, não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver de maneira muito clara qual foi a intenção de Deus Pai na visão que ele deu aos discípulos de Cristo a graça de contemplar. O que foi que Deus quis fazer manifestando o seu Filho amado aos seus apóstolos? O próprio apóstolo São Pedro, que estava presente, que foi testemunha ocular, vai dizer para nós, na sua carta, sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 16 ao 19. São Pedro vai dizer assim: Escutemos o que diz o Santo Papa, nosso primeiro Papa, falar o que era a transfiguração. Não foi segundo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não foi fábulas. Nós aqui não estamos falando de fábulas. Nós não estamos falando aqui de algo que alguém vai escrever um conto, um tanto, e acaba escrevendo um conto. Mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. A transfiguração do Senhor foi uma manifestação da majestade de Cristo. E São Pedro deixa claro que ele e outros apóstolos, Tiago e João, são testemunhas oculares de sua majestade.
desta majestade. E ele diz, efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do céu, ou melhor, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: este é o meu filho bem-amado. Veja, do seio da esplêndida glória. Então, a voz não veio da cabeça dos apóstolos. A voz não era vamos dizer assim, como quando a pessoa está no deserto, um oásis, e vê um oásis, não era uma miragem. A voz não era uma miragem. A voz veio do seio da esplêndida glória, que é o próprio Deus Pai, e fez ouvir aquela voz que dizia, se fez ouvir: este é o meu filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz nós a ouvimos, diz São Pedro, vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo, no Monte da Transfiguração. Então, meus amados irmãos, Jesus é um com o Pai. Jesus é Deus. E São Pedro conclui: e assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Jesus é chamado da estrela da manhã que se levantará, né? Que se levantará e vai iluminar os nossos corações. Esse Jesus, essa glória que é manifesta no Monte da Transfiguração, ela foi pré-anunciada pelo profeta. É por isso que São Pedro vai dizer: e assim se nos tornou ainda mais firmes a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos. Que palavra é essa? Daniel, capítulo 7, versículo 9 ao 10, depois versículo 13 e 14. Veja o que revela Daniel a respeito dessa gloriosa manifestação de Jesus na transfiguração. Daniel diz: eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar, que é Deus Pai. Suas vestes eram brancas, branca como a neve, e os cabelos da cabeça. Suas vestes eram brancas como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Agora escute o que ele diz: derramava-se a ir um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares e milhares, milhões e milhões. Assistiam-no ao trono. Foi instalado um tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, diz Daniel, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como o filho de homem. Olha, vinha um como o filho de homem. Temos um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aproximando-se do ancião de muitos dias, o Filho Jesus, ressurreto, glorioso, aparece e se aproxima do Pai e recebe do Pai, e foi conduzido à sua presença, e foi conduzido à presença do Pai. O que é que ele recebe do Pai? Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o servirão. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Ou seja, é um rei que vive para a eternidade.
É um rei que reinará eternamente. É um rei que não terá dissolvido em momento algum o seu reino. E por isso nós podemos louvar com o salmista no responsório de hoje, o Salmo 96. Deus é rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória, pois vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Jesus é Deus. Jesus não é uma criatura, Jesus não é o arcanjo Miguel, Jesus não é um homem, Jesus não é somente um filósofo, como muitos querem dizer. Jesus não é somente um grande mestre, Jesus não é somente um grande psicólogo, como muitos vão aí narrando. Jesus não é um espírito que alcançou a plenitude depois de inúmeras reencarnações, como diz os espíritas. Não, Jesus é Deus, Jesus é o soberano, o Altíssimo Senhor, que está muito acima do universo que ele criou. E ele supera e muito todos os deuses. Não existe deuses, mas todos aqueles que são feitos deuses, como Herodes no evangelho de ontem, se sentiam Deus, e tantos se sentem hoje. Jesus supera a todos esses. Louvado seja, bendito seja, adorado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que quis, por obediência ao Pai, quis se revelar aos seus apóstolos, quis revelar a sua glória, quis manifestar o seu poder, quis deixar muito claro que Ele é Senhor, é soberano, é o Altíssimo, que governa todos os povos, todas as nações. Por isso que nós peçamos ao Senhor, que nós possamos pedir ao Senhor a graça da fé, de crer que Jesus é Deus, que Jesus é soberano, que Jesus é Senhor, que Jesus é dono da morte e da vida. Por que dono da morte e da vida, meus irmãos? Porque se Ele quiser, ninguém morre. Por vontade sua, todos ressuscitarão. Ele é Senhor também da morte. Porque Ele vai dizer, ninguém tira a minha vida, ninguém rouba a minha vida. Eu a dou de livre e espontânea vontade, porque eu tenho o poder de dar e tomar de volta. Jesus diz diante do túmulo de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está vivo, que crê em mim, não morrerá, e ainda que tenha morrido, ressuscitará. Isso é extraordinário. Então, que nós possamos depositar a nossa confiança naquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, Senhor, soberano e Deus. Amém, amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser.